Meu nome é Elisiane, eu trabalho na Assembleia Legislativa de Minas há 8 anos, né? Estou caminhando aí para o 9º ano, e eu hoje ocupo o cargo de secretária-geral adjunta da mesa. O meu setor, além de ser responsável pelo apoio à mesa da Assembleia, à mesa diretora, nas reuniões, também é responsável por projetos relacionados à transformação digital do processo legislativo. Então, vou falar um pouquinho da transformação digital na Assembleia como um todo e vou me ater mais a falar sobre a transformação do processo legislativo, transformação digital do processo legislativo. Antes de falar das principais conquistas dessa transformação digital aqui no Parlamento Mineiro, eu queria só deixar claro assim esse conceito de transformação digital. Transformação cultural é uma transformação de mentalidade, né? A adoção da lógica do mundo digital mesmo, nos processos, nos procedimentos. E isso é um dos maiores desafios dessa transformação, que também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aqui na Assembleia, a gente, desde 2020, desde o ano passado, né, a gente tem implementado processos administrativos, migrado processos administrativos analógicos para o SEI, que é esse sistema, né, que foi desenvolvido pelo Judiciário, pelo Poder Judiciário, que está sendo usado por vários órgãos, inclusive pelo Executivo aqui de Minas, e agora pela Assembleia também. A gente já tem 6 processos administrativos, estão desenvolvendo mais 4, migrando para o SEI, né? Traz agilidade, facilidade de trabalhar remotamente, né? Então, a gente começou esse processo administrativo, nos processos administrativos ano passado. Uma outra conquista dessa transformação foi o software que a gente tem aqui para dar apoio aos gabinetes, é o SISAP, o Sistema de Apoio Parlamentar. É um software que auxilia os gabinetes na gestão dos seus eleitores, das demandas dos seus eleitores, né? Nele é possível que os gabinetes façam cadastro de pessoas físicas, jurídicas, ele gera relatórios, ele gera estatísticas que auxiliam o deputado na gestão do gabinete. Bom, uma outra conquista dessa transformação aí foi na área de fiscalização, né? Fiscalização das políticas públicas. Nós temos uma série de ações legislativas, de atividades relacionadas à fiscalização das políticas públicas aqui na casa. E elas estão consolidadas, as informações desse monitoramento das políticas públicas nesse site, né, que chama Políticas Públicas ao Seu Alcance. Nele você tem informações das políticas públicas, execução orçamentária, execução financeira, indicadores das políticas públicas. Então, por exemplo, política pública de agricultura familiar, você vai lá ver quais são as ações, quais são as metas, qual é o orçamento, todas as informações estão organizadas e consolidadas nesse site que é acessível também pelo portal da Assembleia. Outro ganho que a gente teve aí nessa transformação digital foi essa disponibilização dos dados abertos, né? Eles não são disponibilizados para o usuário final, eles são disponibilizados para aplicativos e para integração com sistemas de terceiros. São muito utilizados pelo Executivo e tem uma série de dados disponíveis lá que pode ser trabalhado sobre comissões, deputados, proposições, votação, verba indenizatória, e eu trouxe só alguns exemplos, mas quem quiser consultar mais, está lá também no portal da Assembleia Legislativa aqui de Minas. Bom, um outro ganho que a gente teve aí, né, uma outra conquista com essa transformação digital, foram as participativas. Hoje a gente tem 4 aqui na Assembleia, ferramentas digitais, né, que é a consulta pública, né, por meio dessa ferramenta, o cidadão pode apresentar propostas e sugestões nos processos participativos, discussão do PPAG, né, que é a discussão participativa nossa aqui do plano do PPAG e da LOA também, nos fóruns técnicos, temáticos, né, sobre plano estadual de cultura, de educação, enfim. Tem essa outra ferramenta que é envie sua sugestão de projeto de lei, que o cidadão pode entrar lá e propor um projeto de lei que ele acha interessante, dê sua opinião sobre os projetos em tramitação, né? Os projetos estão em tramitação na casa, o cidadão pode entrar e avaliar se ele curte, se ele gostou ou não do projeto, né?
e dar uma opinião sobre ele. E as reuniões interativas de comissão, que é a possibilidade que o cidadão tem, né, mesmo remotamente, participar da reunião de uma audiência pública que discuta um tema de seu interesse, mandando perguntas, os deputados leem, a gente tem uma interação remota com o cidadão. Por fim, né, dessas conquistas, eu passo para a digitalização do processo legislativo. Aqui na casa, a gente tem investido há anos nesse processo de digitalização. No início, o que a gente percebe são sistemas nas áreas que atendem à necessidade pontual de cada setor. Então, é o foco, eu costumo chamar de um arquipélago de sistemas que a gente tinha aqui. Então, o primeiro movimento que a gente fez em direção ao processo legislativo como um todo foi a digitalização do processo. Então, hoje eu tenho todo o processo legislativo, todos os documentos digitalizados nesse sistema, que chama Sistema de Tramitação Legislativa, nosso STL. Então, o objetivo dele é que toda a casa tenha acesso aos documentos do processo legislativo digitalizados. E agora a gente está caminhando para mais uma melhoria, que é o Sileges, que é o projeto aqui que a Secretaria-Geral Adjunta gerencia diretamente, que é o processo legislativo digital, não digitalizado. O que é isso? A gente não ter o foco no compartilhamento de um documento digitalizado, mas na elaboração de documentos que nascem digitais, que a gente chama de natodigitais. Então, o Sileges, então, o objetivo dele aqui no processo legislativo é fazer a gestão desses documentos, a gestão da tramitação do processo e a gestão das tarefas relacionadas ao processo, as tarefas administrativas. Despachos, assinaturas relacionadas a essa movimentação que a gente chama do processo legislativo, né? Então, antes da pandemia, a gente já tinha elaboração de proposições por meio de sistema. Isso trouxe para a gente uma uniformidade na legística, uma melhoria da legística formal, né? A gente uniformizou os textos que vinham dos gabinetes, né? Que a gente sabe que tem uma rotatividade grande nos gabinetes. Então, os textos vêm de acordo com o nosso manual de redação. E a gente também, antes da pandemia, já tinha um protocolo digital das proposições. Então, o deputado assinava e protocolava as proposições digitalmente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, ele podia fazer isso, protocolando aqui no plenário e nas comissões da casa. A gente desenvolveu também, antes da pandemia, uma certificação própria, né, que ela é auditável e confiável. Então, os parlamentares, eles assinam as proposições via aplicativo, né, que é o nosso aplicativo do Sileges, que a gente chamava de assinador, e agora, com a pandemia, ele ampliou, porque ele também agora ele também tem funcionalidade de votação, né, de participação nas reuniões, e ele assina também por token, se ele estiver usando o Sileges pelo desktop. E aí, com a pandemia, a gente mudou um pouco o foco e investiu nas reuniões remotas. Então, hoje a gente tem, pelo aplicativo do Sileges ou pelo desktop, o deputado acessa a reunião do plenário, acessa a reunião das comissões e ele participa, e por lá mesmo ele acessa o link da videoconferência, a gente usa aqui na casa também o Zoom, e ele vota todas as proposições, todos os destaques, ele pode apresentar as proposições pelo Sileges também, e ele pode pedir para falar, ele pode pedir uma questão de ordem, ele se inscreve para qualquer tipo de fala durante a reunião. Todas essas informações do processo legislativo, né, como elas estão em sistema, elas estão disponíveis também no portal da Assembleia, né, no nosso site, de uma forma pesquisável e fácil, não só as proposições de tramitação, mas as que viraram lei também, né? E agora eu vou falar rapidamente dos principais desafios, né, que a gente tem aí para enfrentar com relação à transformação digital. E aí é uma visão, assim, só para deixar claro, é uma visão subjetiva, assim, é uma visão minha, é uma visão institucional sobre esses desafios. Primeiro é recursos humanos, né? Com essa demanda, principalmente com a pandemia, a TI da casa, o pessoal da área de TI, eles estão sobrecarregados, né? Apareceram muitas demandas cada dia mais. Então, a gente precisa pensar nisso e pensar também no desenvolvimento dos servidores. A gente tem 2 gerações aqui que convivem, servidores que
tem de uma certa dificuldade de lidar com ferramentas digitais. A gente precisa trazê-los para esse mundo digital também, né, para que eles possam contribuir, continuar contribuindo. Esse segundo item aí de desafio é a questão da contratação, né? Principalmente aqui na área FIM, que é o processo legislativo, a gente não acha muitos produtos no mercado, como o pessoal já comentou aqui, né, dos outros parlamentos, que se adequem às nossas bases, que integrem com as nossas bases e que se adequem aos nossos regimentos, né? A tramitação, as nossas regras. Então, é cada vez mais difícil contratar e a gente não consegue contratar desenvolvimento de protótipos também. A legislação é muito engessada nesse sentido. Então, esse é um desafio, né, para essa questão da modernização, essa contratação. A cultura organizacional, e aí na pandemia isso foi um salto importante, foi uma alavancada, né, para o uso de ferramentas digitais no trabalho, né? A gente tinha alguns setores mais, outros menos, resistência, né, ao uso de novas tecnologias, ao repensar o trabalho, né? Então, a pandemia, eu acho que veio para dar uma sacudida, e nesse ponto foi muito bom, e eu vejo, assim, com muito otimismo, né, um ganho, né, a ocorrência da pandemia. Um outro desafio também para a gente é a segurança e integridade dos documentos e informações, né? A gente tem uma preocupação grande aqui na casa nessa digitalização, principalmente do processo legislativo, mas também dos processos administrativos, como, por exemplo, do RH, a guarda desses documentos, a recuperação desses documentos. Os documentos do processo legislativo, eles têm que ser acessíveis a vida inteira, a gente tem que ter guarda permanente. Então, a gente tem que ter esse cuidado de como a gente vai acessá-los futuramente, daqui a 100, 200 anos. Então, a gente tem que... é um desafio para a gente criar essa estrutura de guarda desses documentos e de pesquisa futura desses documentos, né? Por enquanto, a gente tem know-how em documentos físicos, né? Então, a gente precisa... é uma preocupação da casa essa questão da segurança e da integridade dos documentos e das informações. E, por fim, eu acho que é um desafio, são as ferramentas de participação. A gente tem aquelas 4 que eu apresentei, mas elas precisam ser melhor trabalhadas, divulgadas, porque não é só disponibilizar a ferramenta. Tem todo um trabalho por trás de resposta ao cidadão que precisa ser, né, otimizado, e as ferramentas precisam ser mais intuitivas, mais acessíveis. Então, esse também é um grande desafio que a gente vê pela frente. Elisiane, que prazer vê-la. Já estive algumas vezes aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Temos aí bons parceiros. Quero cumprimentar primeiro a Bússola e todos os parceiros aqui. Elisiane, vou direto aos pontos aí que você abordou. Eu vi que você fez um foco grande, com toda a razão de ser, né? No processo legislativo, né? Você falou da transformação cultural, né? Mas eu me apeguei um pouquinho àquela questão das 4 ferramentas participativas, e eu queria ter de você qual a mensuração que você teria, que você consegue fazer, da evolução, né, dessas utilizações, dessas ferramentas pela sociedade, e como incentivar, que conselhos você daria às mais de 5.000 casas legislativas do Brasil que estão acompanhando esse evento? Bom, é um desafio para a gente também, a divulgação dessas ferramentas, né, e o uso delas pela população em geral. Talvez, aí é uma opinião minha, elas estão concentradas hoje no site da Assembleia. A gente tem uma versão mobile que facilita a utilização também. Eu acho que cada vez mais, como foi dito aí, já foi dito que cada vez mais as pessoas estão usando celular.
Então, um conselho que eu daria era, vai desenvolver se você, a Casa Legislativa for desenvolver uma ferramenta, opte sempre por uma versão acessível ao smartphone, que é o que está na mão da pessoa, que ela pode usar em qualquer lugar. Então, essa migração que a gente teve do site para uma versão mobile ajudou muito na interação, principalmente na última ferramenta, que é a de participação nas reuniões interativas de comissão. A gente tem uma participação boa, os deputados mobilizam, e agora na pandemia, né? Eles mobilizam os seguidores nas redes sociais e dão um endereço para eles entrarem lá e fazerem as perguntas, né? Nas audiências públicas, com os temas de interesse deles. Então, foi um canal que, principalmente agora na pandemia, foi muito importante para a participação do cidadão. Então, eu acho que isso. O conselho que eu tenho é que qualquer ferramenta, e primeiro, também pensar na infraestrutura de apoio àquela ferramenta, né? Que é muito importante. Por exemplo, nas reuniões interativas, a gente precisa de uma mediação, né? Tem alguém ali que está acompanhando, dando retorno para o cidadão, que elas realmente sejam efetivas, que isso atrai outros usuários também. Mas eu quero concentrar, então, a segunda parte disso na questão que você levantou, muito bem levantada também, dos recursos humanos. Né? Veja que a Assembleia Legislativa, por exemplo, de Minas Gerais, é uma Assembleia robusta, né? E nós estamos falando com legislativos de 30 países e que tem uma diversidade tão grande, certamente, de costumes, de leis, de formatos de administração, mas eu vou, então, fazer a pergunta dos recursos humanos com vistas à realidade, por exemplo, que nós temos no Brasil, em que nós temos casas legislativas muito bem preparadas, com estruturas muito robustas, e temos também casas legislativas em rincões mais afastados, né, em que mesmo as ferramentas básicas hoje de tecnologia, como uma plataforma como essa, né, às vezes são desconhecidas dessas pessoas. Como que a gente poderia fazer, como você enxerga que pode ser levada esse ferramental, né, a um grupo tão diversificado, com tantas nuances de formação para enfrentar esses desafios? Como é que você encaminharia isso, Elisa, da sua experiência? Nossa, é um outro desafio, né? Maior que o primeiro, da primeira pergunta, né? Realmente, a gente tem realidades muito distintas, né? Principalmente quando você pega, já foi falado aqui também, o Senado, a Câmara, eles têm uma estrutura muito melhor do que das assembleias muito melhor do que a das câmaras municipais, né? Do interior. Eu acho assim, que um caminho interessante seria a gente conseguir, e aí essa sugestão sua foi ótima, assim, compartilhar mais esse conhecimento e compartilhar ferramentas, construir ferramentas que sejam mais compartilháveis. Né? A gente tenta aqui, por exemplo, a gente fez uma ferramenta dentro do Sileges que é o articulador de texto, que ele ajuda o usuário a articular o texto, colocar artigos, parágrafos, é até usada essa ferramenta, é gratuita, a gente já cedeu, tem umas câmaras já procuraram a gente e já pediram para usar, e o aplicativo Mudamos também usa essa ferramenta. Então, assim, quanto mais a gente puder desenvolver ferramentas que elas possam ser compartilhadas com mais facilidade, eu acho que é um caminho interessante também. Mas para isso a gente precisa conhecer. Eu acho muito difícil conhecer também. Sempre que a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente tem que entrar em contato com uma assembleia, com outra, para saber. Então, assim, se tivesse um lugar que a gente pudesse compartilhar isso com mais facilidade, seria muito interessante. Agora você que nos lançou um desafio interessante, viu, Elisele? É uma coisa a ser pensada mesmo. Nós aqui representamos os servidores tanto das 5.568 câmaras municipais do Brasil, os 2 tribunais de contas municipais, como todos os ativos federais e estaduais. E essa é uma coisa que nós queremos levar, assim, dentro dessa proposta. Como é que você está vendo a experiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nessa aproximação com a sociedade?
como que vocês têm sentido esse mecanismo, essa dinâmica da participação da sociedade, que acho que é a coisa que nos interessa muito de perto, trazer a sociedade para conhecer o legislativo. É um desafio grande aqui. A gente tem diversos estudos aqui sobre as nossas práticas participativas, né, as reuniões. A gente sabe, né, academicamente e na prática também, que a participação tem um custo, a participação presencial tem um custo muito alto. Então, essa questão de desenvolvimento de ferramentas de participação digital, ela é um caminho muito interessante, muito importante, para ampliar isso, para ampliar essa participação da Assembleia e até o conhecimento, né, das atividades da Assembleia para o público em geral, né? O que a gente observa aqui é isso, é exatamente o que você falou, né? As pessoas, elas não têm muito conhecimento das atribuições, do poder, até onde pode ir. Então, eu acho que essas ferramentas digitais, elas vão ajudar a ampliar esse acesso das pessoas à Casa Legislativa, que antes era só físico, né? E a gente sabe o tanto que isso é difícil. A gente também observou que uns processos que a gente tinha físicos, de presenciais, né? A nossa discussão do PPAG, por exemplo, que na pandemia a gente teve que fazer inteiramente remoto e deu super certo, a gente teve uma adesão muito bacana, então nos levou a pensar e investir muito mais nesse tipo de ferramenta para acessar públicos, né? E o nosso deslocamento também para o interior, Minas é muito grande, né? Então, o deslocamento da Assembleia para o interior é uma coisa que é muito custosa. Então, a gente precisa criar canais facilitados para as pessoas acessarem a Assembleia. De fato, e até para quem nos assiste em outros países, para ter uma dimensão, o Estado de Minas Gerais, que é uma das 27 unidades da Federação, conta com 850 municípios aproximadamente, 850 câmaras municipais aproximadamente. Não é isso? Então, o fato a que você se refere, Elisiane, é muito grande, né? Nós assistimos, estamos, por alguns motivos, participando bastante e incentivando bastante audiências públicas nos legislativos municipais e também estaduais, mas nos legislativos municipais está bastante forte, e nós verificamos uma coisa interessante. Começamos a ter algumas experiências de audiências públicas conjuntas da Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, com o deputado correspondente que tem a sua base de atuação naquele município. Vocês têm experiências desse tipo de utilização dessas ferramentas dessa forma? Não, conjuntas formalmente não. A gente tinha, antes da pandemia, né, a interiorização, projetos de interiorização, nos quais os deputados iam até o interior e promoviam audiências públicas no interior. E aí, geralmente, eram nas câmaras, né? Eles articulavam com os vereadores, com a base deles e faziam as audiências públicas lá. Podia ser na Câmara, podia ser numa escola, e até a localidade, né? Agora, com a pandemia, né, isso é inviável fazer essas aglomerações, mas a gente já teve experiências desse jeito. Agora, formalmente, uma audiência da Câmara e uma audiência que, ao mesmo tempo, com o mesmo tema, não. Ainda não tivemos essa experiência, não, mas é muito interessante. Então, eu quero deixar colocado esse repto, Elisiane, porque foi feita uma experiência que eu não conhecia, outras pode até haver, mas eu não conhecia outras experiências também, como você não conhecia experiências nesse sentido, e foi muito interessante. Ou seja, você pegou um tema, no caso nós pegamos um tema nacional forte, que é a saúde do Brasil, pegamos esse tema e foi discutido esse tema pela Assembleia Legislativa e pela Câmara Municipal. Eu tenho a impressão que nós podemos fazer desenhos dessa forma para exponencializar o uso dessas ferramentas de inovação tecnológica, de maneira a entrosar, inclusive, os legislativos municipais mais rapidamente nisso tudo. É uma colocação que eu deixo aqui para encerrando a minha participação.